Rom, o Cavaleiro do Espaço, a vingança das fêmeas. Episódio de hoje: Rom, o Cavaleiro do Espaço, a vingança das fêmeas. Essa história foi publicada originalmente em 1983 nos Estados Unidos, na edição 48 da revista Rom Space Night, que tinha como um subtítulo, né, To Fight No More, né, quer dizer, Rom, lutar não mais. Aqui no Brasil ela saiu na revista X-Men número 4, da editora Abril, em 1989. Né? Então, 6 anos de diferença. Na verdade, com os cortes, porque essa revista do X-Men, ela empacotou várias histórias do Rom, né? De várias revistas anteriores em uma só. O título original da história é Renunciation, né? Or What Happens When a Space Knight's Had Enough, né? Renúncia, né? Ou o que acontece quando um cavaleiro do espaço tem o suficiente. Aqui no Brasil, o título foi traduzido para Ninguém Foge do Destino, né? Essas traduções bem interessantes aqui. A gente vê que na versão brasileira tem lá um parte 2. Por que é parte 2? É porque, como a história anterior também foi jogada dentro da revista do X-Men aqui no Brasil, então eles fizeram como se fosse uma história em 2 partes. Mas na verdade não é parte 2, é uma história diferente aqui. A história começa no prédio das Nações Unidas, em Nova York, né, em New York. É um lugar de encontro, né, de várias nações do mundo para discutir, né, um mundo pacífico, né, um comércio justo e outros sonhos que a gente vê que não são totalmente realidade no nosso mundo aqui. Né? Mas o que está acontecendo na ONU, né, nessa história? Um encontro, não um encontro entre líderes mundiais, um encontro entre espectros, né, os espectros machos e as espectros fêmeas. Então, no quadro superior, à esquerda, que a gente vê os espectros machos, eles são brancos, eles têm uma aparência fantasmagórica, na verdade, né, como se fossem fantasmas. Porque, na verdade, esse nome, né, o Dire Wraiths, os espectros medonhos no original, era para fazer uma analogia assim, a fantasmas mesmo, né, que eles seriam uma aparência de fantasmas. E os machos aparecem acompanhados de robôs, que são os vigilantes dos espectros, que o Rom já enfrentou mais de uma vez. Aparecem também com armas, né? Os machos, eles são cientistas. Eles criam artefatos tecnológicos. E no quadro inferior, a gente vê as fêmeas. As fêmeas que aparecem, né, geralmente, né, na história do Rom, até esse momento, né, elas predominantemente aparecem encapuzadas, né, com um manto cobrindo todo o seu corpo. A gente não vê a face das fêmeas, né? Elas só se mostram face quando estão transformadas em humanos, né, disfarçadas. E elas vêm acompanhadas dos cães da Nebulosa Negra, né, criaturas também criadas pelos espectros, que aqui estão associadas à magia. Né? Mas na verdade não é bem assim. Né? No começo da história do Rom, a explicação para os cães da Nebulosa Negra, que tem até um episódio especial sobre isso, se você procurar, você vai ver o episódio Cães da Nebulosa Negra, na saga do Neutralizador, nesse canal. Eles são criaturas criadas também por ciência. Mas aqui teve uma mudança de roteiro, de repente os cães agora são criaturas da magia espectral. Bem, então, uma reunião aqui, né, dos machos com a fêmea, um macho e uma fêmea se aproximam para conversar. A fêmea diz que a feitiçaria delas
evitou que os humanos do lado de fora estivessem cientes da presença deles naquele lugar, enquanto que os machos falam que a ciência deles desabilitou todos os sistemas de segurança. Então eles estão seguros ali e ninguém sabe da presença dos espectros naquele prédio. E aí começa já uma discussão, né? Porque as fêmeas dizem que a ciência dos machos não conseguiu evitar que eles tivessem que fugir do seu planeta para a Terra, né? E aí os machos rebatem dizendo que nem a magia delas conseguiu o controle do planeta. E aí a coisa começa a piorar a discussão, né? Porque a fêmea ela diz que para ele se lembrar, né, do dia em que foi a falha deles, dos machos, que jogou a espécie deles naquela situação. Aí ela vai fazer lá um TBT, que não é um TBT legal, né? Ela vai fazer um flashback para 200 anos antes, no mundo dos espectros, e aí nós descobrimos que os espectros tinham uma rainha. Né? A líder dos espectros era uma fêmea, como elas. Mas ela tomou uma decisão 2 séculos antes em favor dos machos. Né? Na verdade, as fêmeas elas falaram para a rainha que os machos não serviam para nada, a não ser perpetuar a raça. Né? Elas só precisavam deles para reproduzir, a ciência deles não era natural para a raça dos espectros, que elas deveriam somente praticar magia, né? Que era o dom natural da sua raça. Mas aí a rainha reclama que a magia deixou eles limitados àquele planeta, e os machos defendem que eles devem sair e conquistar outras galáxias, né? Que eles têm um plano para conquistar a galáxia vizinha, a galáxia dourada, onde se situava o planeta Galador, que é o lar do Ron, e que eles estavam ali restritos àquele planeta, né, sobre o Sol negro da Nebulosa Negra, e que eles não deviam se limitar àquilo, que eles tinham poder, tinham capacidade de sair da sua galáxia, se tornarem conquistadores, criarem um império, subjugarem outros mundos. E a rainha ficou assim, fascinada com esses planos de conquista e resolveu deixar que os machos empreendessem o seu plano, né, dessem invasão a esse plano, e ordenou a invasão da galáxia dourada. Né? As fêmeas não gostaram daquilo, mas não tinham o que fazer porque era a ordem da rainha. Né? E aí que a gente sabe que depois o que aconteceu depois, né, os machos criaram uma frota de naves e eles atacaram a frota galadoriana. E depois eles rumaram para Galador. Né? E aí que nascem os Cavaleiros Espaciais. Se você quiser saber detalhes disso, é só você ir até o episódio da chegada no Ron da Terra, chegada do Ron à Terra, em 3 partes, que explica tintim por tintim essa história dos planos de invasão e da execução desses planos pelos espectros. Bem, aí as fêmeas, no caso, estão falando que vocês, né, machos, nos meteram nessa encrenca. A gente queria ficar no nosso planeta, nosso mundo, a gente estava bem lá. Mas não, vocês foram pegar e se meter a querer conquistar outros. Aí o que aconteceu? Fomos derrotados, né, pelos Cavaleiros Espaciais de Galador. Além disso, tivemos que fugir do nosso planeta e ficar como párias do universo, tendo que pular de um mundo para o outro. Né? Então, na verdade, assim, por um lado, né, os planos de conquista dos espectros acabaram se convertendo num plano de fuga, porque eles tiveram que abandonar o seu mundo e tentar reconstruir o seu império em outros. Mas eles eram sempre perseguidos pelos cavaleiros do espaço. E agora eles estavam assim, vivendo essa vida de fuga. As fêmeas estavam já fartas disso e elas culpavam os machos por esse fracasso da sua raça. E aí a coisa assim, fica mais feia ainda quando as fêmeas resolvem dizer que acabou. Elas estão cansadas, fartas da incompetência dos machos,
e que agora elas vão se livrar deles definitivamente. Aí elas tiram os seus mantos, seus capuzes, revelam as suas formas. No episódio anterior, na verdade, a gente viu pela primeira vez a forma das fêmeas dos espectros, né? Elas têm uma pele rosada e elas têm uma forma diferente. Na verdade, elas são um pouco maiores que os machos, né? Só que elas andam encurvadas e assim isso disfarça um pouco a altura delas. E aí elas partem para o ataque. Elas partem para o ataque, os cães da Nebulosa Negra desligam os robôs, porque eles conseguem ficar intangíveis e provocar curto-circuito, enquanto as fêmeas se transformam em asas da morte e matam todos os machos. Na verdade, elas matam os machos que estão naquele lugar, né? Porque provavelmente nem todos os espectros machos foram naquela reunião. Não sei que tenham sobrevivido tão poucos assim. Mas parece que aquelas eram as lideranças, né? Aquilo foi tipo um aviso de que agora quem está no comando são elas. Elas falam que a ciência está morta, que elas não vão mais usar a ciência dos espectros, a partir de agora só a magia. E elas agora vão ditar os rumos dos planos de conquista dos espectros. Bem, aí a gente agora sai dali, né, e vai para a história do Ron Starshine, então voltando à União Soviética. Essa página aqui é inédita no Brasil, não saiu aqui, o editor Abril cortou. Tá? O Ron ele continua assim, naquele estado depressivo, correndo, voando em alta velocidade, né? Não quer ficar de mãos dadas com a Starshine, com a Brand, e ela atrás dele, tentando conversar com ele, não quer conversar. Aí ela acaba, né, se materializando na frente dele e obrigando a ter uma conversa. Essa parte também, inédita no Brasil, foi cortada. O Ron fala que ele está num estado, né, de que ele não entende, na verdade, né, por que ela deixou de ser humana, né, sendo que tudo que ele queria era voltar a ser humano. Né, e ela fala que ela fez isso porque ela o ama. Né, ela deixou de ser humana por causa dele. Né. Bem, aí o Ron fala amor, né? Eu vou mostrar para você o que é amor, né? Ele pega ela pela mão e eles começam ali a viajar. Eles estão em São Francisco, né? Porque eles vieram pelo Oceano Pacífico para os Estados Unidos. Eles estão em São Francisco e eles começam ali a dar um passeio. Isso também inédito, essas páginas foram cortadas no Brasil. Aí eles veem vários cenas assim de família, crianças brincando no parquinho. Tem lá os idosos jogando xadrez, aí o casal de namorados, mas né, são coisas assim que ele fala que estão negadas para eles, porque eles não podem se tocar, eles não podem viver como humanos, porque eles não são mais humanos. Isso também é aqui inédito no Brasil, essas páginas foram cortadas pelo editor Abril. E finalmente o Ron meio que fala assim, Brand, né, vamos sair daqui da Terra, vamos para outro mundo, vamos procurar um lugar onde a gente possa voltar a ser humano, viver, né, o nosso amor em paz. E aí a Brand fica assim chocada, fala, você quer dizer abandonar a Terra para os espectros? O que aconteceu com você? Né, tipo, aquele herói altruísta, aquele herói nobre, né, a pessoa por quem eu me apaixonei, onde é que ela está? Né, desapareceu? Né? Não estou te reconhecendo. Isso aqui também é inédito no Brasil, tudo aparecendo aqui. E aqui é estranho porque a Brand ela começa a fazer menções dos espectros e aí aparece no quadro as espectros fêmeas. Mas nem ela nunca viu um espectro fêmea. Né? Então aqui é um negócio meio incoerente com a história. Né? O Saul Buscema acabou meio que tropeçando, ele devia ter colocado nas lembranças dela, né, espectros machos, que são os que ela conhecia. Né? E aí ela pega e fica revoltada, falando, né, você me ensinou o significado de coragem, de sacrifício, né, de dar a si mesmo, né, doar a si mesmo para salvar o mundo, e agora você fala para eu esquecer tudo isso e ir embora com você para um lugar seguro, e o meu planeta, né, como que vai ficar? Não vai ficar seguro, né? Você quer deixar... A gente vai embora e deixa aqui esse mundo para os espectros, eles vão ficar se alimentando de cadáveres, né, até acabar com a Terra, para depois
ir atrás da gente em outro paraíso, né, ela fica revoltada, fica decepcionada com o Ron. E aí ela desaparece, né? Ela usa o seu poder de teleporte, né, para sair dali. E ela diz que ela vai resistir, né? Ela vai lutar com todo o seu coração e alma, né? Aí o Ron, né, quando vê que ela foi embora, ele vai atrás dela, ele ativa o seu analisador, o Ron vai para a órbita da Terra, né, para tentar encontrar onde é que a Brand está, né? Aí ele localiza ela ali no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, vai atrás dela. Aí nós somos transportados para uma cena ali na Terra, em que um bando de homens está atrás de uma mulher aqui, num beco escuro, né? Tudo indica aqui que eles querem violentá-la, né? Ela grita por socorro, mas aí as pessoas na janela local ali, todas fecham, ninguém faz nada, ignoram completamente, né? E aí a Starshine aparece. A Starshine aparece, né? Ela atira, né, com seus raios ópticos contra aqueles marginais, né, fazendo eles caírem. Em seguida ela derrete as armas que eles têm lá, os estiletes, arma de fogo, e ela parte ali para cima deles, né? E fala, e agora, como é que vocês se sentem, né? De caçadores virando caça. E o Ron aparece, né? Ele a localizou, e ele, vendo aquela situação, ele fica pensando, né? Será que esses homens são humanos ou não, né? Por causa do que eles iam fazer com a mulher. Ele ativa o analisador e vê que eles realmente são humanos, né? Os caras pensam que eles vão morrer ali, né? Porque pensam que o analisador é uma arma. Agora a coisa, né? O jogo virou completamente, né? E aí o Ron, ele fica assim, ao ver aquilo ali, né? E depois lembrar do que a Brand falou sobre ficar e salvar o planeta, né? Ele também vê, ele fica meio chocado, assim, atônito, quando a mulher que estava sendo perseguida, ela fala assim para eles não matarem. Ela pensa que o Ron e a Starshine vão matar os bandidos ali, né? E ela pede para não matar porque eles não fizeram nada com ela. Quer dizer, não fizeram porque não deu tempo, né? Mas aí ela, assim, se mostra piedosa, né? E o Ron fala, mas por que você está, né, tendo clemência, né, por eles? E pergunta para Starshine, né, por que você, né, quer lutar por esses humanos, essa espécie aqui que ataca a si mesma, né? E ele acaba deixando os caras irem embora, assustados ali, né? E a Brand fala que o meu mundo não é um paraíso, não é perfeito, né? Não é como o seu ali, mas a Terra tem as suas imperfeições, mas eu mesmo assim vou lutar por ela, né? E aí o Ron fala que, na verdade, né, o planeta dele não é um paraíso, né? Que eles sempre retratou isso com um paraíso, mas é uma mentira, né? Não é perfeito. Se ele fosse perfeito, né, então ele não estava ali. Não tinha acontecido tantas coisas ruins, né? E aí ela fala que eles vão fazer, né? Todos querem um mundo melhor, todos querem viver em paz, né? E por isso ele deve continuar lutando. E aí ela pergunta se ele vai lutar ao lado dela, né? E ele fala, eu já lutei por tanto tempo, né? Mas eu vou lutar com você. E aí os dois se teleportam, né? Na verdade é o seguinte, né? Desde que eles estavam na União Soviética, a Brand podia ter usado seu poder para eles irem imediatamente para Clairton. Era só ela usar o poder dela, mas não, ela pega e tipo, ela faz essa viagem longa, né? Mas também provavelmente porque o Ron ficou fugindo dela, né? E esse atraso deles vai ter uma consequência muito ruim, né? E tudo isso que aconteceu, essa discussão entre o Ron e a Starshine, não saiu no Brasil. É inédito. A editora Abril cortou essas páginas. Tá? Se você quiser saber o que vai acontecer depois, aí você pode assistir o próximo episódio. Pode se inscrever no canal, pode curtir, pode compartilhar também.